Então hoje eu quero conversar com você sobre o mito da inconsciência. A inconsciência acontece? É possível haver a inconsciência no momento de incorporação? Se sim, como que isso se procede? Então é sobre esses temas, é sobre essas questões que eu quero conversar com você. Eu quero explicar como que acontece isso, se acontece, por que acontece. Quando o médium começa a trabalhar na Umbanda, esse começo dele é sempre muito bonito, né? Vem sempre muito cercado assim de expectativas, um entusiasmo grande, mas também de dúvidas. Porque o médium entra com todo esse entusiasmo, mas ele sempre tem aquela pergunta lá dentro da cabeça dele, né? Como é que vai ser meu desenvolvimento? O que será que eu vou sentir? Como que vai ser quando meu guia começar a se aproximar de mim? Quem são meus guias? Quem são meus orixás? E a questão mais recorrente é: o que acontece com o médium quando está incorporado? Todo médium, quando entra para o terreiro, pensa nisso, né? O que vai acontecer comigo quando eu receber, quando eu estiver incorporado? Eu já escutei algumas pessoas dizendo que tinham muito medo de incorporar, porque elas achavam que se incorporassem, talvez não voltassem mais. Tem outras pessoas que pensam que quando incorporam, elas têm que apagar completamente, e só vai voltar a ver, a escutar as coisas depois quando desincorporar. E aí surgem essas dúvidas, e essas dúvidas sobre como é a incorporação, se eu apago, se eu não apago, se eu consigo voltar ou não, essas dúvidas causam grande preocupação, principalmente aos médios mais novos. E por isso, essas dúvidas, na minha opinião, merecem uma explicação bem clara, que é o que eu pretendo dar para você agora. Minha gente, a Umbanda é uma religião onde muitas tradições, muitos conhecimentos não são repassados em forma de livro, mas sim de forma oral. A Umbanda é uma religião oral. Então, nesse caso, o contato com os mais antigos é o veículo do aprendizado. Normalmente as pessoas, os médiuns, aprendem de forma oral pelos seus mais antigos, aquelas pessoas que estão há mais tempo dentro da religião. Só que esses mais antigos, a gente não pode esquecer, os mais antigos também aprenderam com os seus mais antigos. E esses mais antigos também aprenderam com outros. Então, são pessoas que vão passando para pessoas de forma oral os conceitos. Então, se hoje em dia a gente ainda tem muitas dúvidas, muitos mistérios sobre alguns temas, sobre alguns assuntos de terreiro, se ainda falta entendimento para a gente sobre muita coisa que acontece no terreiro, se a gente ainda está envolvido muitas vezes em crendice, em superstição, você imagina na época dos nossos mais antigos como que era. Imagina na época dos mais antigos como que era. Havia muito mais falta de entendimento, muito mais crendice, muito mais superstição, muito mais coisas que eles não sabiam explicar. Então, se a gente for lá no passado, bem lá atrás, naquela época era natural, por exemplo, que quando um guia fizesse alguma coisa e depois alguém perguntasse para o médium por que seu guia fez aquilo, o médium não soubesse responder, porque faltava conhecimento, faltava entendimento. E aí, nesse momento, é possível que lá atrás, quando perguntassem isso para essas pessoas, lá de trás, essas pessoas falassem assim: ah, ele fez isso? E olha, eu não me lembro de nada. Essa resposta é uma excelente saída, né? É uma resposta assim que tira do médium o peso de ter que dar uma explicação sobre algo que ele não conhece. Então, esse tipo de resposta facilita a defesa do médium. Falar, olha, eu não me lembro. Isso aí lá atrás, há décadas atrás. Eu não me lembro, então eu não tenho como lhe explicar o porquê que ele fez isso. E às vezes era porque o médium não conhecia, não sabia o porquê que aquilo tinha acontecido. Eu torno a dizer, se hoje ainda tem tanta coisa que a gente não sabe explicar, você imagina naquela época. Então, esse tipo de resposta era uma excelente saída. Além de tirar do médium o peso da necessidade de ter que responder sobre algo que ele desconhece, ainda, além disso, aumentava a credibilidade sobre a sua incorporação. As pessoas, ele pensava assim, né? As pessoas, quando eu falo não me lembro de nada, é possível que as pessoas pensem assim: nossa, ele estava tão bem incorporado que ele não se lembra de nada. Ali era o guia, 100% guia. E aí, com o tempo, essa afirmativa de que não me lembro de nada, essa afirmativa de que sou inconsciente, sendo repassada de geração a geração, ela acabou assumindo um status de verdade, verdade absoluta.
Todas as coisas, né, quando a gente repete, todas as repetições acabam virando verdade, né? Então, depois de tantas repetições, essa crença de que o médium, para estar bem incorporado, tem que estar inconsciente, e que a inconsciência é algo natural de quem está bem incorporado, depois de tanto se repetir de geração para geração, essa crença ficou tão consolidada, ficou tão forte, que hoje ela é responsável pelos maiores conflitos para os médiuns mais novos, principalmente aqueles que são mais questionadores, porque eles recebem, eles incorporam e eles estão vendo tudo, eles estão ouvindo tudo, então eles se questionam, como assim? Os meus mais antigos dizem que tem que ficar inconsciente e eu não fico. Então gera insegurança para os médios mais questionadores e também insegurança para aqueles que são mais sensíveis. Como é que eu posso estar recebendo? Como é que eu posso estar incorporando se eu estou vendo tudo? Enfim, mexe com o coração, mexe com o sentimento. Então, a gente tem que, para a gente entender essa questão da inconsciência e da consciência, a gente tem que explicar como que ocorre a incorporação. Para começar, eu queria lembrar você que nenhum espírito entra no corpo de médium nenhum. Dentro do seu corpo só tem um espírito, que é você, que vai estar ali até você morrer. Nenhum espírito vai entrar ali dentro do seu corpo físico. Nenhum espírito vai comandar o seu corpo físico. A ligação com outros espíritos é, no máximo, com eles exercendo influência sobre a sua mente. Então, os guias, quando se aproximam do médium, eles não entram no corpo do médium. Eles passam a exercer influência sobre a mente do médium através de uma sintonia mental. Como a gente costuma explicar, essa sintonia mental ela se dá através da sintonia dos campos vibratórios. E quanto mais sintonizado for os nossos campos vibratórios, mais facilmente a mente do guia vai transmitir os pensamentos para a nossa mente. De acordo com essa influência, de acordo com essa sintonia, dependendo do grau de sintonia, tem 3 níveis aí que nós dizemos de atuação do guia sobre a gente. O primeiro deles é a aproximação. É quando está começando a se sintonizar, então a gente diz, olha, o guia está se aproximando, o guia está próximo. Já está exercendo alguma influenciazinha? Tá, mas está próximo. O segundo é quando o guia começa o que a gente chama de encostar, ou seja, aquela sintonia está mais forte um pouquinho. E o guia também está exercendo mais atuação sobre a mente daquele médium. Então ele está encostado no médium. O médium já sente alguma coisa. E o terceiro nível é a incorporação propriamente dita, que a sintonia já está bem melhor. E aí, isto é a incorporação, uma sintonia mais atuante e a mente do guia conseguindo atuar melhor sobre a mente do médium. Então tem esses 3 níveis, a simples aproximação, o encostar e a incorporação. Para que um espírito se aproxime, para que um espírito possa começar a encostar em um médium, ou então para que ele possa incorporar, é necessário essa sintonia dos campos, em níveis diferentes, né? Quanto mais sintonia, melhor é. Mas é necessária essa sintonia. E os campos vibratórios, os nossos e dos nossos guias, são formados pelas coisas que a gente pensa e pelas coisas que a gente sente. Então, quer dizer que se o médium estiver pensando ali na sessão, por exemplo, enquanto ele está se concentrando, se ele estiver pensando em coisas que estão completamente fora do contexto da sessão, coisas diferentes daquilo que é o propósito da sessão, o guia vai ter mais dificuldade de se aproximar, de encostar e de incorporar. A incorporação vai ficar mais difícil. Essa, inclusive, é a base do nosso desenvolvimento, né? A gente se desenvolve mediunicamente para quê? Para a gente treinar a mente para forçar essa sintonia, para a gente disciplinar o nosso pensamento, para a gente não pensar em coisas durante a sessão que não tenham a ver com aquilo que a gente vai fazer. E com isso a gente consegue elevar o nosso padrão vibratório. E elevando o padrão vibratório acontece essa sintonia. E aí acontece a aproximação, o encostamento do guia, o encostar e a incorporação. Então o desenvolvimento mediúnico ele é só para isso, para a gente disciplinar o nosso pensamento, para direcionar para alguma coisa. Direcionar para alguma coisa, em outras palavras, é sinônimo de concentrar. Então, o desenvolvimento é para a gente aprender a concentrar. É por isso que o desenvolvimento mediúnico ele não leva o mesmo tempo para todo mundo. Tem gente que consegue mais rápido, tem mais facilidade de concentrar. Tem outros que têm mais dificuldade de concentrar a mente. Tem dificuldade de manter o pensamento naquele foco.
E é por isso também que lá na fase inicial, quando o guia começa a se aproximar e depois a encostar, o médium pode sentir algumas coisas, porque ainda não está bem sintonizado, então dá um certo choque energético, dá uma certa dificuldade de sintonia. E pela dificuldade de sintonia, ele pode sentir tonteira, por exemplo. É normal o médium, quando ainda não está com a mente bem focada, não aprendeu direito a concentrar, se sentir tonto quando o guia se aproxima. Se o guia forçar um pouquinho mais, o médium pode sentir mal-estar. Ele pode ficar se sentindo mal. Por quê? Porque ainda não está bem sintonizado. A sua mente ainda não está acostumada a elevar a frequência do campo vibratório e manter ali. Então não dá para forçar. As coisas têm que ir aos poucos, o médium tem que ir disciplinando a sua mente, o médium tem que ir aprendendo a concentrar aos poucos. Aí agora, quando acontece sim uma boa aproximação, aí o guia começa a enviar para a mente do médium as coisas que ele quer, os seus pensamentos, as suas orientações, e através dos campos vibratórios que estão sintonizados. Então, minha gente, a mente do médium, quando ela está bem sintonizada, ela vai receber as mensagens do guia através dos campos vibratórios que estão casados e vai repassar ao mundo físico o mais fidedignamente possível. Isto é a incorporação, uma boa incorporação. Eu sempre gosto de dizer, lembrar aqui uma frase de Chico Xavier, que Chico Xavier falava que nenhum médium é um telefone. Então, quer dizer, a nossa mente, em maior ou menor grau, em algum momento, sempre vai estar, pode acabar interferindo nessa comunicação. Isso recebe o nome de animismo. Mas, enfim, o que a gente espera é que, com o desenvolvimento, esta parcela anímica dessas nossas incorporações, ela vai decrescendo, ela vai caindo continuamente, devagarzinho, ela vai caindo de modo que, no futuro, as comunicações com os guias, vindas dos nossos guias, sejam cada vez mais puras, cada vez mais realmente de acordo com os pensamentos da mente do guia. Aí vem a pergunta, né? Olha, por que o guia, não, quando ele começa a se aproximar, ele não retira a consciência do médium? Por que acontece assim da gente ainda ficar sentindo aquilo e vendo as coisas? Por que o guia não tira essa consciência? Minha gente, mesmo quando tem a incorporação, aproximação, encostar, incorporar. Mesmo quando tem a incorporação, ou seja, a sintonia dos campos vibratórios, a consciência ainda é mantida. Por quê? Porque tirar a consciência desgastaria a nossa mente. Afinal de contas, a mente ela vai estar forçando ali uma condição que é diferente da normal, tentando calar os próprios pensamentos. Então, olha só, você que está começando o desenvolvimento, se você forçar um pouquinho mais a sua concentração, ou se o guia forçar um pouquinho mais a incorporação, o médium fica passando mal. O médium fica com dor de cabeça. Por quê? Porque está forçando uma condição que não é a sua natural. Você imagina se o guia forçar para tirar a consciência do médium. Como que isso desgasta psiquicamente o organismo, o cérebro do médium. Então, quando o médium está no estado de incorporação, que é a incorporação consciente, a incorporação normal, isso já é chamado transe. Né? Ele está consciente, mas está num estado alterado de consciência. E isso já desgasta um pouco o nosso psiquismo. Esse desgaste ele acontece porque aquela situação de estado alterado de consciência, aquela situação de transe, ela já exige de nós, da nossa mente, algumas ações que desgastam. A gente está tentando calar a mente, a nossa mente é muito fofoqueira, a nossa mente é muito ativa. Então a gente já está forçando a mente para calar, a gente já está forçando a mente para ela ficar passiva. Isso não é o nosso estado natural, isso causa desgaste para a nossa mente. Agora você imagina se isso for ampliado, e vai chegar num limite que vai ter tanta alteração, vai ter tanto desgaste neuronal que vai poder causar assim grande dor de cabeça, muito enjoo, desconforto. Você já vê isso, como eu estava falando agora há pouco, no próprio médium iniciante, que não está acostumado ali com a leve aproximação do seu guia e que às vezes já fica com dor de cabeça depois de concentrar. Você imagina se o guia força muito, a ponto de tirar a consciência, que é uma coisa que não é natural nossa. Então, para ver uma incorporação inconsciente, a ação da própria mente deve ser ainda muito maior
do que aquela da simples concentração para que haja incorporação consciente. Se quando há incorporação consciente a gente já tem desgaste, é porque a gente se acostuma com o tempo e não sente mais nada, né? Não sente mal-estar. Mas o médium novo ainda sente a tonteira, o mal-estar. Mas se a gente, mesmo na incorporação consciente, a gente já tem um certo desgaste psíquico, para haver uma incorporação inconsciente, a ação da mente deve ser muito maior. Ela tem que apagar completamente os nossos pensamentos e os nossos sentidos. Assim como se fosse um desmaio. A nossa mente tem que entender aquilo como um desmaio, tem que forçar um desmaio. O nosso guia, forçar um desmaio que eu digo não é cair no chão, mas é apagar os sentidos. O nosso guia, se forçar aquilo, também vai causar mal-estar. Porque para a gente estar nesta situação de apagar os pensamentos, de apagar os sentidos, as nossas atividades cerebrais têm que diminuir tanto que podem acarretar perda de neurônios, desconforto orgânico, mal-estar, além de necessitar de uma quantidade de energia muito maior do nosso guia atuando sobre nós. E essa questão da energia também é muito importante, porque em trabalho de Umbanda, às vezes é necessário que o guia fique incorporado ali horas seguidas, né? Às vezes 3, 4, 5 horas incorporado, atendendo, resolvendo as coisas. Se for neste período, numa incorporação normal, consciente ou semi-consciente, já está gastando energia. Está gastando energia do médium. Se essa incorporação for do tipo inconsciente, então, quando o guia subir, pelo esforço todo que houve ali durante aquelas 5 horas, quando o guia subir, o médium está completamente exaurido, completamente esgotado, com a sua mente cansada. O guia sobe, o médium cai. Não tem jeito. Ele provavelmente vai sair dali com uma grande dor de cabeça. Então, por tudo isso que eu estou falando, eu queria que você entendesse que a incorporação já não é uma coisa natural. Por quê? Porque a gente tem que aprender a passivar a mente. Isso já nos desgasta. Uma incorporação inconsciente, então, é muito menos natural. Desgasta muito mais a mente do médium, desgasta muito mais a sua condição psíquica. Pode causar muito mais danos do que bem-estar. Então, isso tem que ser evitado. E aí, por tudo que eu estou falando, pode ser que tenha restado aí a impressão para você que a incorporação inconsciente é impossível. Não, não é impossível. Mas já que ela exige muito do médium, em termos físicos, pela mente, pelo cérebro, pelas condições neuronais, já que ela exige muito do médium em termos físicos e também energéticos, porque desgasta o organismo do médium, essa incorporação inconsciente, minha gente, ela só acontece se houver realmente necessidade. Se houver algo assim que justifique que aquilo aconteça. E essa necessidade ela é sempre muito bem medida pelos nossos guias que querem sempre o nosso bem-estar. Então, essa necessidade acontece quando, por exemplo, o guia tem que falar alguma coisa ali que é tão importante e que é tão diferente que ele sabe que se deixar a mente do médium ouvindo aquilo, pelo fenômeno do animismo, que nenhum de nós está livre dele, pelo fenômeno do animismo, pode ser que a mente interfira e não deixe ele falar aquilo. Então, em alguns segundos, ele tira ali, ele desliga os sentidos do médium e fala o que ele tem que falar. Por alguns segundos, no máximo alguns minutos. E depois ele volta ao estado da mente do médium normal, das incorporações normais que acontecem com aquele médium. Tudo isso para não desgastar. E quando isto acontece, o médium não tem nem a noção de que ele teve alguns segundos ou alguns minutos inconscientes. Para ele é como se aquele períodozinho não tivesse acontecido. Ele vai, na sequência de tempo na mente dele, vai até um determinado momento, aí teve período da inconsciência, 2 minutos, alguns segundos, só para o guia falar alguma coisa muito importante, isso ele não vai perceber, dali já vai emendar para o momento seguinte. Ele não vai ter noção. Lá no passado, no início da Umbanda, os nossos guias precisavam assim formar as bases da nossa religião. Então era preciso sim que eles tirassem a consciência dos médiuns mais vezes, porque não podia ter tanto erro, não podia ter tanto equívoco, senão a nossa religião não iria ter bases sólidas. Mas hoje em dia não tem mais essa necessidade. Hoje em dia nós temos mais acesso a instruções, já conhecemos muito mais coisas, as bases da religião estão firmadas, então na prática nós não temos tantas vantagens em ter a inconsciência. Tem mais vantagens em mantermos
conscientes ou semiconscientes. Como assim não tem vantagem na consciência, na inconsciência? Não seria muito melhor que os nossos guias incorporassem e pudessem assim tirar a consciência? Seria muito melhor. Como é que pode dizer que não teria vantagem? Bom, sinceramente, eu poderia dizer para você que se os nossos guias tirassem sempre a nossa consciência, de uma certa forma, poderia trazer mais confiança para o médium, né? Porque o médium sabe que quando o guia encostasse, quando o guia pegasse, ele iria apagar e só iria voltar depois que o guia fosse embora. Então isso podia gerar mais confiança para os médiums. Mas, ao mesmo tempo, além de causar o desgaste tão grande, o desgaste mental, o desgaste psíquico, o desgaste energético, isso ia privar o médium da melhor parte. Que parte é essa? Aprender com seus guias. Ouvir os conselhos que os seus guias dão para outras pessoas e que servem para si. Isso iria impedir que cada médium pudesse conhecer o seu guia, como ele trabalha, as suas opiniões, os seus métodos. Ainda iria exigir que sempre que o seu guia quisesse transmitir um recado para si, tivesse que chamar alguém, olha, vem cá, fala para o meu cavalo isso, assim, 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 expondo às vezes a vida do médium de uma forma desnecessária. Os nossos guias não precisam disso. Isso não é interessante para ninguém. Tudo isso seria o quê? Só para satisfazer as nossas dependências psicológicas? A nossa falta de fé? Não compensa. Os danos, as perdas são muito maiores do que os ganhos, do que as vantagens. Então, atualmente, minha gente, a regra é que quase a totalidade das incorporações, para não dizer todas, sejam de forma consciente ou semiconsciente. A forma consciente é aquela que o médium está incorporado, está vendo e ouve tudo. Então, você que é médium iniciante, que veio e ouve tudo, não se preocupa não, é normal. Esta é a forma mais normal, aquela que o médium vê e ouve tudo. E depois do trabalho, quando o guia sobe, ele continua com a lembrança completa de tudo que aconteceu. Ele só aprendeu a passivar a mente dele para deixar o guia falar por ele, só isso. A forma semiconsciente é aquela que o médium também vê e ouve tudo durante o trabalho, mas que quando termina o trabalho, as lembranças vão se apagando, vão ficando assim, às vezes, só o que era mais importante ali do que aconteceu. Esse estágio que a gente chama de semiconsciência, ele pode até ser desenvolvido, pode até ser adquirido com treino. Com o passar do desenvolvimento mediúnico, a gente caminha para isso de uma forma natural. Agora, vem a pergunta, né? Se a inconsciência, da maneira como falam por aí, que tem que ser inconsciente, eu sou inconsciente, não me lembro de nada do que meu guia fez, meu guia ficou andando de um lado para o outro do terreiro e eu não me lembro de nada disso, você que está falando que ele ficou andando de um lado para o outro. Se tudo isso é mito, porque não acontece, aliás, por que é que um guia iria desgastar tanto o psiquismo do médium, né, acabar com seus neurônios, tirar sentidos para ficar andando de um lado para o outro fumando charuto do terreiro? Não faz o menor sentido. Mas, enfim, se esta questão da inconsciência é mito, por que as pessoas mais antigas não explicam isso? Por que continuam insistindo que são inconscientes e que a inconsciência vai acontecer quando o médium estiver bem incorporado? Simples, porque elas também ouviram a mesma coisa dos seus mais antigos. Os seus mais antigos falaram para essas pessoas que hoje são as nossas mais antigas que o médium bem incorporado, ele tem que perder a consciência, ele vai perder a consciência. E aí repassaram essa informação, porque em algum momento eles acharam que se eles assumissem que são conscientes ou semiconscientes, a sua incorporação poderia ser questionada, já que os seus mais antigos ensinaram isso para ele. Só que hoje, com tantos estudos, com tantas explicações sobre isso, a gente sabe que não é assim. E por que eles não voltam atrás? Não voltam atrás porque eles estariam desmentindo a si mesmos. Estariam falando, olha, tudo aquilo que eu falei, que eu sou inconsciente, é mentira, tá? Eu sou consciente, sim. Como é que ele vai desmentir a si próprio? Então, eles continuam jurando aquilo, continuam mantendo aquela informação, jurando de pé junto que é verdadeiro, que continuam sendo inconscientes. Isso é um fenômeno, minha gente, que a psicanálise explica. Bom, um outro mito que tem que ser derrubado é justamente aquela crença de que a incorporação inconsciente é melhor que a consciente ou que a semiconsciente. Eu diria justamente o contrário. Se o guia tem que apagar a mente do médium para ele poder trabalhar, porque o médium poderia interferir animicamente naquilo que ele vai falar, é porque a mente do médium tenderia a atrapalhar a ação do guia. É porque a mente do médium não sabe ficar parada, não sabe ficar passiva. Ou seja, eu
entendo que a incorporação inconsciente é um recurso usado esporadicamente para a mente do médium não atrapalhar. E quando ele é usado é porque a mente do médium, naquele momento, está sendo uma porcaria. Porque se fosse uma boa mente de trabalho mediúnico, ela estaria passiva, mesmo estando consciente, e o guia não precisaria fazer essa força toda, atuar tanto no seu psiquismo para poder tirar a consciência, para poder falar aquilo que queria. Então, a gente tem que derrubar esse mito de que a incorporação inconsciente seria melhor que a consciente ou a semiconsciente. Pelo contrário. Nos meus mais de 30, quase 40 anos de Umbanda, eu já vi os guias fazerem coisas inacreditáveis sem que o médium ficasse inconsciente. É claro, eu também passei por essa fase lá no começo, né, a gente tem aquela insegurança, eu passei por todas as fases mediúnicas, e eu tinha também essa insegurança dos médiuns novos, né, senti o guia aproximando, o guia encostando, incorporando, e estou vendo tudo, estou ouvindo tudo, será que estou recebendo mesmo? Mas eu aprendi, minha gente, que o segredo é a gente relaxar, o segredo é a gente deixar fluir, porque a ação do guia é sobre a mente, então a gente tem que deixar a mente tranquila. É só deixar a mente tranquila, deixar a coisa acontecer sem medo, sem vergonha, sem a gente ficar com aquela ideia fixa de que sou eu. Se a gente ficar assim com a ideia fixa do que sou eu, a gente mantém a mente ativa e dificulta a comunicação do guia. Quanto mais a gente fixa a nossa ideia em alguma coisa que não seja do guia, mais difícil vai ser o nosso progresso, o progresso do nosso desenvolvimento. Então, resumindo, o normal de todo médium é, sim, testemunhar o seu trabalho com o guia, aprender a conviver com isso, dominar a própria mente para que ela fique cada vez mais passiva, para que cada vez haja menos animismo. Com o tempo, o médium vai conseguir definir, perceber assim com maior clareza quando aquele pensamento que está acontecendo na cabeça dele e quando é do guia que está atuando sobre ele. E ele vai conseguir, com o tempo, identificando isso, ele vai conseguir servir de bom intérprete para os guias. Agora, ele tem que se esforçar para permanecer como espectador durante o trabalho mediúnico, não com a mente ativa. Ele vai ter que entender que, apesar da Umbanda ser uma religião mística por natureza, a Umbanda também tem essa face bem racional e científica, que explica, por exemplo, que a incorporação inconsciente exige muito dos nossos neurônios, porque força uma condição completamente diferente da nossa natural, teria que apagar os nossos sentidos, apagar os nossos pensamentos, e os nossos guias não ultrapassam as barreiras das leis naturais, só para satisfazer as nossas vontades, podendo prejudicar a gente. Com tudo isso, se você entendeu tudo isso que eu estou falando, eu tenho certeza que um dia vai chegar, que você, médium, vai passar a ter mais confiança no seu trabalho, mais confiança em si mesmo quando estiver recebendo seus guias. E quando esse dia chegar, você vai ver que você vai ter certeza que você está incorporado, que o seu guia está atuando em você, quando o seu guia fizer uma pessoa, por exemplo, ficar curada de algo que a medicina diz que não tem cura. Quando da sua boca saírem palavras, saírem conselhos que você não falaria, que você não sabe daquele assunto, você não conhece aquele assunto, ou que pelo menos não conhece com tanta clareza. E sabe o que vai ser melhor de tudo isso? Quando tudo isso acontecer, quando você observar todos esses fenômenos que vão acontecer com você, saindo da sua boca, com o seu guia trabalhando com você e fazendo coisas que você não sabe, sabe qual vai ser o melhor de tudo isso? Você vai estar lá para ver. Minha gente, um grande beijo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.